Bom, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é que a gente acaba se empolgando e eu acho assim muito interessante. Para quem quiser, pode até postar em comentários. Depois eu libero aí uma série de vídeos para vocês acompanharem historicamente, né, num contexto histórico, o que acontece com a ciência. Então, assim, como que foi a transição da alquimia para a química? Foi graças a um químico, um físico-químico que chama-se Robert Boyle, era um irlandês proveniente de uma família muito rica, talvez uma das famílias mais ricas da Irlanda na época. Ele nasceu em 1627 e ele estudou muito gases, né, as transformações que aconteciam com gases. Então, na época, eles pesavam, eles observavam, eles colocavam esses gases para reagir com outros gases. Então, Robert Boyle, ele acreditava que a ciência tinha que ter um rigor matemático mais elaborado. Então, não bastava simplesmente olhar e divulgar alguma constatação, não. Foi aí que começou a ser introduzido mesmo o método científico. E por meio de fórmulas matemáticas, de um rigor de cálculos mais preciso, é que ele conseguiu determinar várias das leis de transformações isotóricas, isobáricas, e se a gente tem hoje a panela de pressão, em parte a gente deve a Robert Boyle. Então foi ele que fez essa transição da alquimia para a química. E na época tinha muitos químicos já que estudavam, que realizavam diversos experimentos em laboratório, e eles acreditavam na existência do flogisto. Existia na época a teoria do flogisto, porque eles acreditavam que as substâncias tinham uma essência que durante a queima essa essência era liberada, como se fosse um éter, um fluido que a gente não conseguia mensurar. Imagine o seguinte, a partir do momento que você queima algo, você não está visualizando que está sendo liberado, mas que está sendo liberado está, né? Se a gente queima a madeira, sobra cinzas, mas foi liberado na atmosfera gás carbônico, monóxido de carbono, substâncias gasosas. Então, quando eles queimavam algo, pesavam antes e pesavam depois, eles viam que a massa não era igual. Ou seja, tinha ocorrido perda para o ambiente. Então, essa perda era chamada de flogisto. E alguns químicos na época começavam a questionar isso. Tá? Um dos primeiros químicos que contestou e começou com os experimentos foi Priestley. Priestley, ele era, talvez tenha sido o primeiro professor de química, porque ele acompanhava o filho de um lord inglês e nos tempos de folga dele, ele ia para o laboratório dele, que na época era bem simples, mas ele conseguiu constatar algo muito importante para a ciência. Ele aquecendo óxido de mercúrio neste aparelho aqui, olha, que eu estou mostrando aqui na foto, ele conseguiu obter um gás no qual ele conseguiu isolar este gás num recipiente fechado. Falou, puxa, isso pode ser o flogisto, que todo mundo está questionando. Por quê? Porque quando ele pegou essa substância, ele armazenou, ele coletou este gás num recipiente fechado, ele falou, vou colocar um ser vivo aí dentro. Ele colocou um rato, achando que se não tivesse ar, o rato ia morrer. Então ele estava achando que o rato ia morrer, e muito pelo contrário. O rato permaneceu por muito mais tempo do que ele imaginava. Por quê? Porque ele tinha descoberto uma substância ali dentro, que hoje a gente sabe que é o oxigênio, porque quando a gente aquece óxidos de metais, né, óxidos metálicos, a gente consegue obter o gás oxigênio, mas ele não sabia, ninguém conhecia ainda o gás oxigênio. Mas o que ele fez? Ele pegou esse gás e inalou o gás, e ele percebeu que ele até se sentia melhor. E ele teve uma oportunidade, logo na sequência, de ir para Paris, junto com o aluno dele, onde ele cruza com quem? Nada mais, nada menos do que com Lavoisier. Lavoisier, só um adendo, era casado com Marianne. Marianne casou-se com ele aos 13 anos de idade, tinha sido prometida para um lord também de 55 anos na época, e ela se recusou, falou para o pai que não ia casar, e o pai de última hora conseguiu Lavoisier, e dizem que foi um casal muito feliz. A Marianne, como alguns
ela era uma excelente desenhista e ela ilustrou a maioria das publicações de Lavoisier, tanto com relação à química quanto aos desenhos. Então ela desenhava tudo, era uma forma de registrar todos os experimentos a partir dos desenhos. Aqui tem um desenho que foi feito por ela no laboratório e ela estava sempre lá junto com o marido, inclusive é considerada uma grande cientista, coisa que na época não existia, né, mulher cientista. E Lavoisier era filho também de um nobre, o pai era coletor de impostos na França, nós estamos mais ou menos em 1770, 1765, mais ou menos na época, e ele conseguiu comprar, assim, aparelhagens, balanças extremamente precisas, a balança que tinha Lavoisier, e ele, juntamente com a sua equipe, conseguiu experimentar, né, diversas reações onde ele conseguia mensurar direitinho essas situações. E quando ele se encontrou com Priestley, Priestley contou tudo que ele tinha feito. Ele foi um pouco precipitado, porque ele contou que ele tinha obtido um gás, e óbvio que Lavoisier roubou essa ideia, correu lá para o laboratório dele e foi testar exatamente o aquecimento do óxido de mercúrio. Só que o que fez Lavoisier? Ele pegou e montou um aparato como esse que eu mostro aqui nessa foto, onde ele colocou aqui mercúrio, tá? E aqueceu o mercúrio. E ele obteve um novo composto que era meio esbranquiçado. E o que ele fez? Ele falou, bom, se o Priestley aqueceu o óxido de mercúrio e obteve lá uma nova substância, eu vou fazer o contrário, vou pegar aquele metal e vou aquecer. Só que o que ele fez? Ele aqueceu num recipiente fechado. E o que ele provou ali? Que a massa no início dessa aparelhagem, tá? Dessa redoma toda, e no final, a massa permanecia a mesma. E quando ele queimou o óxido de mercúrio, quando ele aqueceu o óxido de mercúrio, num recipiente fechado, ele verificou que a massa permanecia a mesma. Então, qual era a jogada aí? Qual foi a brilhante conclusão a qual ele chegou? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, não haveria como ser liberado o flogisto de alguma substância. Na realidade, essa liberação de flogisto era a liberação de gases, que no caso de óxidos metálicos, nada mais era do que o oxigênio. Então, atribuiu-se a Lavoisier a descoberta do oxigênio, apesar de ter sido Priestley que descobriu. Só que Priestley não conseguiu concluir aquele experimento dele. E é claro que Priestley ficou extremamente chateado e começou uma guerra entre eles, eu que descobri, não você que descobriu, e claro, Lavoisier, com toda a política do pai envolvido lá com os nobres e o renomado nome de Lavoisier, ele acabou então ganhando nessa briga e sendo atribuído a ele a descoberta do oxigênio, que na época não era nem uma substância 2, era um elemento oxigênio. Na época, para vocês terem uma ideia, a água era considerada um elemento. Foi depois que Lavoisier também eles conseguem, junto com outros químicos, com outros cientistas, separar a água nos elementos hidrogênio e oxigênio. Então, assim, tem muita. Claro que a evolução da química não é atribuída a um único cientista. E sim, um pegava a publicação do outro, continuava o experimento, a ciência não avança sozinha. Então, são inúmeros cientistas ao mesmo tempo trabalhando e tentando um passar na frente do outro. É aquela briga na área científica. Infelizmente, Lavoisier foi guilhotinado, ele, como era cobrador de impostos, assim como o pai, durante a Revolução Francesa, as cabeças vão rolar, e o juiz que liberou a sentença falou: a República não precisa de sábios, e mandou então Lavoisier para a guilhotina. Existem vários pensadores aí que dizem que uma cabeça que foi levada em segundos não serão suficientes 100 anos para criar uma outra cabeça pensante como a de Lavoisier. E é isso então. O que eu quero que vocês saiam desta aula então entendendo é que se eu estiver trabalhando com recipientes fechados,
A massa no início da transformação é exatamente a mesma na massa no final. Não há perda de matéria, e sim uma transformação. E eu deixo aqui para vocês comprovarem um experimento de 3 minutos que eu costumo fazer em sala de aula para provar para vocês. Eu levo a balança, eu levo tudo que está aí no experimento e provo para vocês que a massa no início é igual à massa no final, desde que não haja perda nem absorção de gás durante o processo. Tá bom? Próxima aula, estamos aí.